Olá, amigos e irmãos da internet, aqui quem fala é Sérgio Chaves. Com alegria no coração, gostaria de dividir com vocês mais um Pode Amar, o podcast com reflexões sobre a vida, os ensinos, os milagres e as palavras de Jesus, o nosso Cristo. Uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Hoje, o terceiro episódio do Pode Amar vai discutir uma das mais belas parábolas do nosso Messias de Nazaré. Nos 3 evangelhos sinóticos, vemos Jesus nos ensinar que o amor a Deus e ao próximo resume todos os mandamentos. Nos evangelhos de Mateus, capítulo 22, 34 a 40, e em Marcos, no capítulo 12, de 28 a 34. Ao ser questionado sobre qual seria o grande mandamento na lei, o próprio Cristo responde. Já na versão do Evangelho de Lucas, o doutor da lei, querendo testar Jesus, faz-lhe a pergunta: como poderia alguém herdar a vida eterna? Mas Jesus sabiamente responde-lhe a pergunta com outra pergunta, testando agora os conhecimentos do doutor da lei, e por conhecer as intenções dos fariseus de provocar debates com Jesus, evita confrontos desnecessários. E neste contexto, o Cristo nos fala a parábola do bom samaritano. Alguns eruditos bíblicos defendem que os textos de Marcos e Mateus foram ditos num momento, e o de Lucas em outro momento, por causa dos detalhes linguísticos. Mas antes de começarmos a reflexão do texto, vamos ler Lucas. E eis que certo mestre da lei levantou-se para testá-lo, dizendo: Mestre, depois de fazer o que herdarei a vida eterna? Ele lhe disse: que está escrito na lei? Como leis? Em resposta, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe: respondesse de forma justa, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: quem é meu próximo? Prosseguindo, disse Jesus: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho e, ao vê-lo,
passou pelo lado oposto. De forma semelhante, também o levita, que vinha por aquele lugar, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. Certo samaritano, em viagem, veio até ele, e ao vê-lo, compadeceu-se. Aproximando-se, atou os ferimentos dele, derramando óleo de oliva e vinho. Após colocá-lo sobre o seu animal de carga, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e o que gastares a mais, quando eu retornar, te pagarei. Qual destes 3 te parece ter se tornado próximo do que caiu nas mãos do assaltante? Ele disse: o que praticou a misericórdia com ele. Disse-lhe Jesus: vai e faze tu do mesmo modo. Bem, amigos, vemos já no primeiro versículo que o mestre da lei queria testar Jesus, mas agiu com toda reverência, pois além de levantar-se, ao se dirigir ao Nazareno, também chamou-lhe de mestre, Rabi. Costume muito comum quando um judeu se encontrava na presença de um grande sábio e que merecia consideração social. Os discípulos se levantavam com a sua chegada e o cumprimentavam. Segundo o teólogo Ibrahim Said, cristão árabe, esta contradição básica entre a intenção do doutor e a sua atitude de aparente respeito revela o espírito do farisaísmo, que se preocupava mais com a aparência externa que com os sentimentos verdadeiros e puros. Mesmo considerando o julgamento de Ibrahim severo, vemos que Jesus sempre condenou esta postura dos religiosos da sua época, em vários textos dos evangelhos. Mas a pergunta feita a Jesus começa a demonstrar a intenção do doutor. Ele questiona como os homens devem agir, o que deve ser feito para se herdar o reino de Deus. Historicamente, no primeiro século de nossa era, sabemos que o judaísmo era dividido em várias correntes doutrinárias de interpretação da Torá. Encontramos, nesta época, os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Neste período, o partido majoritário eram os fariseus, que acreditavam na Torá, na aliança de Deus com Abraão, na vinda de um Messias Redentor e no mundo vidouro, que eles chamavam de Olam Rabá. Não vamos detalhar neste episódio todas as doutrinas defendidas pelos diversos segmentos do judaísmo. Teremos oportunidade de desenvolver episódios específicos para cada uma. Mas esta era a discussão que o doutor queria travar com Jesus. Qual seria a doutrina que o Cristo defenderia? Estava armada a situação para uma discussão sobre a interpretação dos textos sagrados. Mas Jesus habilmente inverte a situação, respondendo-lhe com outras 2 perguntas. A primeira, que está escrito na lei. Agora quem queria testar passa a ser o testado. Jesus testa se o doutor realmente conhece a primeira revelação de Deus ao seu povo. A pergunta do Cristo pode ser entendida assim: até agora, o que Deus revelou aos homens? Reafirmando mais uma vez que os mandamentos dados por Deus a Moisés no Monte Sinai eram revelação divina. Em nenhum momento do seu messianato, Jesus atacou Moisés e a Torá. Muito pelo contrário. Vemos em Mateus 5, versículos 17 e 18, ele falar assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo,
até que se passem o céu e a terra, não passará um i ou traço da lei sem que se realize. Mas a segunda pergunta, como a lei, que se fosse traduzida para os dias de hoje, poderia ser: qual a sua interpretação? É neste ponto que Jesus expõe onde estava o problema. Não era na lei, pois, meus irmãos, as leis divinas são perfeitas. Não há falhas porque foram criadas pela perfeição suprema, que é o nosso Pai. De suas mãos excelsas não saem erros, mas o entendimento dessas leis é obra individual do homem, que as interpreta de acordo com os seus conhecimentos e seus interesses em cada época. Já nos explicou o apóstolo Paulo que somos limitados, que sabemos em parte e em parte profetizamos. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 9. Mas devido nossas paixões humanas, criamos doutrinas de acordo com nossas visões limitadas e momentâneas. Em vários momentos da história da humanidade, vemos este comportamento nos arrastar para sofrimentos terríveis. Até mesmo a mensagem de Jesus, que era de amor, perdão, indulgência, misericórdia, paciência, tolerância, foi deturpada a ponto de justificar guerras, massacres, perseguições, como sabemos no período das Cruzadas e na Santa Inquisição. Mas a resposta do doutor da lei prova que ele era um homem inteligentíssimo e profundo conhecedor das escrituras sagradas e de toda a tradição hebraica de interpretação oral da Torá, que foram escritas muitos anos depois no Talmud. O doutor cita 2 versículos da Torá. O primeiro versículo está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças, associado à parte do versículo de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. No texto lucano e de Mateus, lemos que no versículo do Deuteronômio acrescenta-se na parte final: amarás de toda a tua mente. Já em Marcos, o versículo do Deuteronômio permanece integral, como é citado no Antigo Testamento. Os estudiosos bíblicos acreditam que esta inserção nos 2 evangelhos ocorreu devido à influência e adaptação ao pensamento grego. Para o povo judeu, quando se falava no coração, eles consideravam como centro dos sentimentos, das emoções, mas também da razão, do intelecto e da inteligência. Já para os povos gregos e a cultura ocidental, o coração apenas representava as emoções e os sentimentos, enquanto as faculdades da razão, lógica e inteligência eram representadas pela mente. Este versículo do Deuteronômio faz parte do Shema Israel, trecho do texto do Deuteronômio que vai do capítulo 6, dos versículos 4 a 9, que era recitado por todo judeu praticante, no mínimo 2 vezes ao dia, antes das orações ao deitar e ao se levantar. Assim diz o texto. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é um e único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estará no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos e dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se.
Também as atarás como sinal na tua mão e terão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Era um texto muito conhecido por todos os judeus e que, segundo a tradição oral escrita no Talmud, era ensinado a todo menino a partir dos 6 anos, quando este passava a acompanhar o pai aos sábados para as orações na sinagoga. Os rabinos da época explicavam às crianças o significado destes versículos e a importância de sua repetição e o cumprimento dos seus mandamentos, porque esta era a base da fé judaica. Segundo o Talmud, Sukkot 42 e Bereshit 13 explicavam que amar a Deus de todo o teu coração significava amar a Deus com toda a sua inteligência, toda a sua razão, toda a sua consciência, lógica, bem como com todos os seus sentimentos, emoções. Mas além disso, deveria-se combater as próprias paixões, porque um coração que ama a Deus não pode ter outras paixões, pois seria um coração dividido, e dividido não se ama a Deus. Para se amar a Deus, o coração tem que ser tem que ser inteiro. Segundo esta mesma tradição, para se amar a Deus de toda a alma, o judeu devia amar a Deus em ação, pois a alma para o judeu era a união do espírito com o corpo, o que conferiria ao ser mãos, pés, e estes deveriam ser consagrados a Deus com realizações, com trabalhos. Por isso, para o judaísmo, valoriza-se tanto os holocaustos, as ofertas a Deus. É a forma de pôr o corpo em ação para Deus. E por fim, se explica no Talmud que amar a Deus com todas as tuas forças era pôr à disposição de Deus todos os teus bens, pertences, servos, rebanho, deviam ser consagrados para o serviço de Deus. Nunca deviam usar qualquer recurso para o mal ou para se distanciar de Deus, mas para seguir a sua vontade e realizar a sua obra na terra. Além destes ensinamentos, na interpretação oral dos textos sagrados, os fariseus discutiram por muitas gerações de sábios qual era a forma de se considerar um homem justo, porque, segundo eles, os justos perante Deus é que alcançariam o mundo vidouro, o Olam Rabá, um mundo de paz, amor e justiça. Desde a época de Moisés a Jesus, os religiosos pregavam que todo homem que cumprisse toda a Torá, isto é, aproximadamente 613 mandamentos, é que era considerado um homem justo. Mas com o tempo, o pensamento religioso e a tradição interpretativa passou a defender que a essência de toda a Torá estava nos 10 mandamentos, e que todo aquele que cumprisse os 10 mandamentos era o homem justo. Já mais próximo da época do Cristo, o pensamento religioso e sua tradição agora defendia que a essência da lei de Deus estava nos versículos do Deuteronômio 6:5 e Levítico 19:18. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E quem conseguisse cumprir esses mandamentos era chamado de justo. Levou-se mais de 1500 anos de discussão religiosa entre os judeus para chegarem a este pensamento. O pesquisador e teólogo francês Derrida encontrou esta citação que une
esses 2 versículos do Deuteronômio e o Levítico em 2 passagens no texto deuterocanônico chamado de Testamento dos 12 Patriarcas, datado do 1º século de nossa era. Não importa, meus irmãos, se estes ensinamentos foram ditos pela primeira vez por Jesus ou já eram falados nessa mesma época. O que importa é que ele, o Cristo, o nosso Salvador, além de aprovar e referendar, ele vivia esses ensinamentos. Mas o aparecimento de vários textos nesta mesma época, que eram a época que os evangelhos surgiram, nos indica que eram conceitos discutidos nessa época. Por isso tudo, nosso Cristo concorda com a resposta do doutor da lei, dizendo-lhe: respondeste retamente, faze isto e viverás. Mas a derrota na discussão do doutor da lei foi muito rápida. Ele, que tentava testar Jesus, causando alguma discussão sobre a lei, não se conforma em sair derrotado tão facilmente e tenta, com nova pergunta, estabelecer a discussão desejada. Quem é meu próximo? Durante o reinado de Herodes o Grande, surgiu na seita dos fariseus 2 escolas de formação de mestres, de rabis, da lei, que se aprofundavam na interpretação da Torá e toda a sua tradição oral. Essas escolas eram a de Bet Hillel, comandada por um sábio rabino chamado de Hillel o Ancião, e a outra escola era de Bet Shammai. Hillel o Ancião era considerado um rabino sábio que preservava o amor, o humanismo, a bondade, a paciência e a humildade. Os ensinamentos dele se encontram relatados no Pirkei Avot, a ética dos pais. Sua escola era considerada mais liberal e aceitava como discípulos até mesmo estrangeiros. Já Shammai era o mestre da escola adversária de Hillel. Defendia uma interpretação da Torá mais rigorosa, aceitando como discípulo apenas o povo judeu, aqueles descendentes dos patriarcas hebreus. Conta-se que certo discípulo chegou primeiro a Shammai e o desafiou a resumir toda a Torá durante o tempo em que ele, o aluno, conseguisse ficar em pé com uma perna só. Mas o Rabi Shammai considerou esta proposta um desrespeito e expulsou este aluno de sua escola a pancadas de cajado. Este, porém, procurando Hillel na outra escola, fez o mesmo desafio, que lhe respondeu: o que não desejas para ti, não faças aos outros. Esta é a Torá, o resto é comentário. Vai e aprende. Este ensinamento de Hillel é conhecido como a regra de ouro e está registrado na tradição oral do Talmud. Com 2 escolas de farisaísmo tão diferentes, a de Shammai, que defendia que só seria o próximo os familiares de primeiro grau, como por exemplo pais, filhos, irmãos, depois os parentes da mesma família, depois os integrantes da mesma seita religiosa, isto é, os fariseus consideravam os outros fariseus como próximos, e por fim as pessoas da mesma raça, da mesma nação. Com isso, eles descartavam os povos gentios, não os consideravam como próximos. Mas a escola de Hillel defendia que todas as pessoas eram irmãs, por isso todos eram o próximo. Para Hillel o Ancião e seus discípulos, todos os homens criados por Deus deveriam ser tratados como estava indicado na Torá, como próximos, como irmãos.
está aí, mais uma vez, a tentativa do doutor da lei de criar uma discussão. Qual seria a resposta do Cristo? Qual escola ele defenderia? Mas o nosso Cristo Jesus não era de discussões teóricas e parte para um exemplo prático, contando-nos uma parábola, justamente a parábola do bom samaritano. A história contada pelo Cristo começa com um viajante, um homem que viajava de Jerusalém a Jericó. Este homem não se sabe sua nacionalidade, se era judeu, se era gentil, não se sabe sua religião. Apenas disse que ele vinha de Jerusalém a caminho para Jericó, uma estrada de aproximadamente 27 quilômetros, com curvas sinuosas e que passava por áreas desérticas e conhecidamente perigosa, por ser reduto de ladrões e salteadores. Até mesmo Pompeu, general e político romano, que fez parte do primeiro triunvirato, quando no seu mandato de cônsul responsável pela Ásia Menor, conquistou os territórios da Síria a Jerusalém, foi responsável pelo combate de grupos de bandoleiros que agiam na estrada de Jerusalém a Jericó. Os cruzados chegaram a construir um forte na metade do caminho dessa estrada, a fim de proteger os peregrinos que viajavam para conhecer Jerusalém, por tantos serem as ocorrências de violências e assaltos nessa estrada. É nessa estrada, conhecidamente perigosa, que nosso viajante cai nas mãos de assaltantes, que, segundo o Cristo, o despojaram. Que em grego koiné pronuncia-se ekdizantes, verbo que pode ser traduzido como remover a roupa, despir, mas também como despojar. Acreditamos que a melhor tradução é despojar, pois reflete que o ato praticado pelos assaltantes não se limitou a despir a vítima, mas a levar todos os seus pertences, inclusive a roupa. Mas além de ser roubado, o Cristo no texto grego original nos diz na seguinte expressão: plegas epitempes, é uma expressão idiomática que significa colocar sobre alguém golpes ou pancadas, cobrir alguém de pancadas, espancar. A ideia é de uma verdadeira sucessão de golpes que vão se acumulando sobre a vítima, deixando-a muito machucada, desfigurada. Se traduzirmos apenas a palavra plegas, também significaria flagelo, o que indica o grande sofrimento sofrido pela vítima. Esta palavra também é encontrada em Apocalipse, capítulo 15, versículo 1. Vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos plega, flagelos. E completa Jesus dizendo que os assaltantes deixaram o viajante semi-morto, emitane. Segundo a tradição rabínica, este estágio poderia ser traduzido de moribundo, ou próximo da morte, ou a ponto de morrer, que era uma categoria anterior a quase expirando e a morto propriamente dito. Mas porque Jesus entra em tantos detalhes para caracterizar o viajante como inconsciente, despido e muito machucado e ferido? Sabemos que no mundo do Oriente Médio do primeiro século, poder-se-ia conhecer quem era a pessoa, qual sua nação, seu costume, pela língua que ela falava e pelas roupas que vestia. Mas o nosso viajante foi totalmente despojado. Não tinha roupa nenhuma que o caracterizasse. E foi tão espancado que estava inconsciente e muito desfigurado.
ele fora muito flagelado, com muito sangue na sua face e corpo, sendo difícil de reconhecer características físicas que indicassem qual a sua raça. Jesus, no começo da parábola, não esclareceu quem era o homem, e agora também nunca poderemos saber de onde ele é. A única coisa que Cristo nos diz é que era um ser humano, em grande estado de necessidade. Mas, logo após o ataque ao viajante, Jesus nos conta que, por coincidência, passam pelo mesmo caminho dois religiosos. O primeiro que passa é um sacerdote, religioso responsável direto pelas cerimônias e sacrifícios feitos no Templo de Jerusalém, nas diversas festas da tradição judaica. E por essa responsabilidade, era criado e instruído em todos os mandamentos da lei de Deus e sua interpretação oral. Mas o sacerdote não consegue identificar quem era o homem. Será um judeu ou um gentio? Será que está vivo ou morto? Sabia o sacerdote que um dos mandamentos dizia que aquele que tocar em um morto estaria imundo e teria que ficar afastado e fazer rituais de purificação. Lemos essas ordenanças em Números, capítulo 19, versículos de 11 a 22. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia e ao 7º dia se purificará com esta água e será limpo. Mas se ao terceiro dia e ao 7º dia não se purificar, não será limpo. Tudo aquilo que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele. Imundo será. Está nele ainda a sua imundície. Esta é a lei quando morrer algum homem em alguma tenda. Todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nela estiver serão imundos 7 dias. Também todo vaso aberto sobre que não houver tampa amarrada será imundo. Todo aquele que no campo aberto tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre esta cinza porão água corrente num vaso. Um homem limpo tomará isopo, e o molhará naquela água, e a aspergirá sobre aquela tenda, e sobre todo um tecido, e sobre as pessoas que ali estiveram, como também sobre aquele que tocar nos ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. O limpo aspergirá sobre o imundo ao terceiro e ao 7º dia. Purificá-lo-á ao 7º dia, e aquele que era imundo lavará suas vestes, e se banhará na água, e à tarde será limpo. No entanto, quem estiver imundo e não se purificar, esse será eliminado do meio da congregação. Portanto, contaminou o santuário do Senhor. A água purificadora sobre ele não foi aspergida, é imundo, e isso lhe será por estatuto perpétuo. E o que aspergir a água purificadora lavará suas vestes, e o que tocar a água purificadora será imundo até a tarde. Tudo que o imundo tocar também será imundo, e quem o tocar será imundo até a tarde. Por isso, irmãos, com tantas dúvidas e sabendo que se o homem estivesse morto ou morresse durante o socorro, o sacerdote passa longe para deixar claro esta distância. Jesus usa a palavra antipareten, palavra derivada do verbo parerkomai, que significa passar ao lado, passar a largo, ignorar.
mas esta palavra está associada ao prefixo anti, que significa contra, oposto. Por isso, a melhor tradução é: ele passou pelo lado oposto. No versículo 31, Jesus conta que após o sacerdote passar, também passa em seguida um levita, indivíduo do clã das 12 tribos, que foi separada para cuidar do templo de Jerusalém, auxiliando os sacerdotes na adoração a Deus, a tribo de Levi. Mas, da mesma forma que o sacerdote, o levita também passa pelo lado oposto. Vemos que Jesus, mais uma vez, exemplifica o tipo de religiosidade vazia que ele sempre condenou durante o seu messianato, pois apesar de serem grandes conhecedores da lei, eram egoístas, pensaram primeiro neles mesmos e na sua comodidade, e não se preocuparam em nenhum momento com o homem que sofria machucado e ferido na estrada. Até que passa pelo ferido um samaritano, e este, ao vê-lo, compadeceu-se, que no grego koiné, nas escrituras mais antigas do texto lucano, lê-se esplancniste, que pode ser traduzido como compadeceu-se ou foi movido de íntima piedade, íntima compaixão, porque é uma palavra derivada do radical splanknon, que literalmente significa intestino, interno, e figurativamente pode ser traduzido como piedade, misericórdia, compaixão. Portanto, irmãos, Cristo nos diz que o samaritano, ao ver o moribundo, foi tomado por um sentimento que veio do coração, que veio de dentro, amar a Deus de todo o teu coração. E o que faz o samaritano? Planeja uma ação de socorro àquela vítima e põe-se em execução, atando-lhe as feridas, pondo vinho, que era usado como antibiótico na época, pondo óleo, que era considerado um curativo, um cicatrizante, nas feridas, e pondo-lhe sobre sua montaria, enquanto ele mesmo ia a pé. Levou-lhe para uma hospedaria e continuou a cuidar do homem. Amar a Deus de toda a tua alma, fazer, realizar em nome de Deus. No dia seguinte, tendo que continuar sua viagem, retirou 2 denários, valor que correspondia a um dia de trabalho de um homem, e deixa com o hospedeiro, para cobrir as despesas dos cuidados com o homem ferido, prometendo que, na volta, se houvesse mais despesas, ele cobriria. Amar a Deus com todas as tuas forças, recursos, propriedades, todas estas forças e recursos voltados para o serviço de Deus. E termina o Cristo com uma pergunta profunda: qual destes 3 você acha que se tornou o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Bem, irmãos, se pudéssemos ver a expressão do rosto do doutor da lei, eu acredito que estaria lívida, branca, pálida, porque o Cristo colocou um samaritano, povo sabidamente rival e inimigo dos judeus, realizando o que as tradições judaicas discutiam e pregavam há centenas de anos, enquanto os religiosos, que deviam saber e dominar essas tradições, não viviam o amor a Deus. Mas a pergunta do Cristo era mais sábia e profunda, porque o que o doutor da lei pergunta a Jesus é: quem é o meu próximo? O doutor da lei quer escolher quem é o próximo, mas Jesus devolve a pergunta querendo saber quem se tornou o próximo do homem ferido. Jesus
coloca a pergunta do ponto de vista do necessitado. Reflitamos se fosse eu ou você, meu irmão, ou alguém da nossa família que amamos tanto, que estivesse ali caído e ferido. Quem se tornaria o nosso próximo? Quem estenderia a mão para nos socorrer? Este é o ponto que Jesus quer que reflitamos. Nosso Mestre nos mostra que o verdadeiro amor a Deus é demonstrado ao cuidar da sua obra, e não a obra mais divina que os homens e todos os seres da sua criação, animais e vegetais. Por isso, nos disse João Evangelista, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O doutor da lei entendeu a lição. Lembremos que ele era um homem inteligentíssimo e muito culto, conhecedor de toda a tradição judaica. Mas esta sabedoria não se convertia em amor. Ele era incapaz de amar e aceitar o samaritano, mesmo sabendo que na parábola este foi o personagem que cumpriu os mandamentos de Deus com toda sinceridade. Ele é incapaz de responder a Jesus, foi o samaritano, simplesmente. Por isso, ele responde à pergunta do mestre assim: foi aquele que praticou a misericórdia para com ele. E finaliza Jesus afirmando-lhe: vai e faze tu do mesmo modo. Este é o nosso Salvador, irmãos. Aquele que põe o amor como a mais nobre ação de devoção a Deus. Porque primeiro Deus nos amou. Ele nos amou ao nos criar. E vem amando a todos os seus filhos desde então. Eu sei, meus irmãos, que a reflexão deste episódio foi muito longa, com vários textos e citações sobre o judaísmo e suas tradições. Por isso eu peço desculpas. Também me perdoem os especialistas, os linguistas em grego. Talvez a minha pronúncia não foi perfeita, mas foi um esforço sincero para tentar ajudar e entender um pouquinho melhor o diálogo entre Jesus e o doutor da lei. Tentar compreender as entrelinhas. Mas afirmo com sinceridade que mesmo sem entender todos esses detalhes, isso não interfere em nada na moral do Cristo, que se resume no amor e na humildade diante de Deus. Estas são duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. O egoísmo é aquele que só ama a si mesmo, e o orgulhoso, aquele que se acha maior e melhor que todos. Por isso, Jesus não se cansou de combater o orgulho e o egoísmo, e Ele próprio nos ensinou que o amor e a humildade nos conduzem a Deus. Bem-aventurados os pobres no espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os brandos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que queres que vos façam. Amai os vossos inimigos. Restituí o mal com o bem. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar de os outros. Em todos os seus ensinos há amor e humildade, o que Ele próprio, Cristo de Deus, nos dá o exemplo. Na parábola do samaritano, Cristo Jesus relata com bastante clareza a importância de pôr em prática o amor ao próximo através do socorro dos necessitados.
de acordo com as nossas capacidades de ação. Por isso que, além do texto de Lucas, também em Marcos e Mateus, Cristo nos diz que o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Por isso que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. E tudo que se faça em favor do próximo é o mesmo que fazê-lo em favor de Deus. Amém, meus irmãos. Ficamos por aqui, amigos, e aguardamos seus comentários, suas participações, críticas, correções, sugestões, para podermos todos crescermos em nome de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo episódio. Sigamos tentando amar como Jesus amou. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz.